Já está? Bom dia, estamos aqui na Cidade FM com o Gonçalo, câmara. Olá, Gonçalo. Vou agora fazer algumas perguntas. Como é trabalhar numa rádio? Bom, como é que é trabalhar numa rádio? Para já, isto vai muito ao encontro daquilo que eu sempre quis fazer, que é onde consegues reunir uma data de coisas. Na rádio tu consegues reunir a música, que é sempre uma paixão, e essencialmente a Cidade FM, que é uma rádio musical, então, em que tu consegues exprimir a paixão pela música, em que tens também a comunicação radiofónica, portanto a voz, dares a voz, fazeres programas com conteúdos de humor, de entretenimento, não tanto de informação. Consegues também reunir uma parte muito gira que eu gosto sempre de exercer, que é a parte escrita, em que tu produzes os teus próprios conteúdos. Portanto, trabalhar na rádio dá-me muito prazer por isso, por eu conseguir juntar num só meio, num só órgão de comunicação social, numa só vamos assim dizer, numa só profissão, o facto de eu conseguir juntar várias coisas que gosto de fazer num só meio. Quais foram os primeiros passos da rádio? Estou aqui na rádio. Os meus? Sim, os teus. Bom, os primeiros passos. Isto começou num workshop que eu fiz. Tive conhecimento que estavam abertas vagas para um workshop em que inscrevi-me. Era um workshop de 3 semanas, uma e meia teoria, uma parte teórica, a outra dentro do estúdio, e de 7 pessoas, 2 ficavam para fazer um estágio. No meu workshop, uma ficava para fazer um estágio e a outra foi contratada para uma rádio local, que na altura era o Bruno Ferreira, que ele ficou, e eu fiquei para estagiar durante 6 meses. Ao longo desses 6 meses fui fazendo emissão, que era esse o meu propósito, não tanto de produção, mas sim locução, fazer programas. E ao longo destes 6 meses, no final, depois fui contratado, e desde então, desde 2008, que tenho estado aqui. E como tem sido a evolução da rádio em Portugal até os dias de hoje? Pronto, isso era também aquilo que uma vez tínhamos falado, que é o facto de eu, enfim, tenho 5 anos de rádio, portanto é pouco comparado com os chamados dinossauros da rádio, sim. que já fazem rádio há muitos anos. Nada disto era assim, era tudo muito mais analógico, nada era digital. Portanto, acho que nesse sentido, a rádio, e daquilo que eu tenho acompanhado, a evolução tem sido, a rádio tem que se adaptar também às novas tecnologias. Uma pessoa hoje em dia não está só no ar, portanto, no rádio, naquilo que vocês ouvem nos carros ou em casa a estudar, nos rádios, na frequência. Não é só, a rádio não é só isso, a rádio tem que acompanhar também as novas tecnologias, por exemplo, as redes sociais. A pessoa hoje em dia, pelo menos na Cidade FM, está no ar e está também online, a acompanhar e a tirar dúvidas, a esclarecer ouvintes na internet, como também aqui no estúdio e no rádio através do híbrido, do telefone. Portanto, a rádio tem que acompanhar, tem evoluído nesse sentido, também através das novas tecnologias, mesmo no que toca à parte digital da rádio. Há coisas que hoje em dia podem ser pré-produzidas, entrevistas que, para termos a garantia que saem bem e que saem com eficácia no ar, podem ser gravadas, coisa que se calhar há uns anos atrás era mais complicado. Portanto, apesar de ser possível, era mais complicado. Portanto, a rádio tem evoluído nesse sentido e não sei, esperemos que e ainda evolua mais. A pessoa tem que se adaptar. Eu acho que a rádio, as pessoas muitas vezes têm medo de dizer, por exemplo, com os iPads, com os novos tablets, isso é um risco para os jornais. Eu acho que não. Acho que, quer dizer, os jornais também têm que se adaptar, a rádio tem que se adaptar, a rádio continuará, tal como o jornal, e vai ser sempre possível uma pessoa folhear um jornal, porque há pessoas que se querem agarrar a isso e não através do digital. E quais são as vantagens e desvantagens da rádio? Bom, eu vejo só vantagens, quer dizer, as vantagens da rádio. Primeiro, não há imagem. Para quem tem pouca vontade, eu não tenho muita vontade com câmaras, mas tenho ganho ao longo do tempo algum à vontade, porque a verdade é que na rádio não fazemos só emissão. Por exemplo, quando estamos com eventos públicos, se calhar, ou eventos académicos, a Cidade FM está presente com a marca, tem um microfone e uma câmara para aparecer, por exemplo, na Cama das Fitas, que aconteceu em maio, aparecemos nos ecrãs, portanto, uma pessoa também tem que se habituar. Mas, na sua essência, a rádio não tem imagem, o que é bom pelos gestos, pela maneira de comunicar, a pessoa só ouve. Isso é uma das vantagens. Eu acho que não encontro desvantagens na rádio, pelo menos eu. Então, e quantas pessoas são precisas para que a rádio funcione e quais são as funções de cada uma? Ok. Para que uma rádio funcione e funcione bem, a rádio não funciona só de locutores. Ou seja, tens os locutores, essencialmente, não é? Para fazerem os seus programas. Temos os produtores,
que hoje em dia um locutor faz também um trabalho de produtor, ou seja, também com a chamada contenção de custos, se calhar com a crise também, não há dinheiro para pagar a um produtor e a um locutor, portanto o locutor acaba por acumular essas funções de produzir o seu próprio programa. Quando são programas de prime time, ou seja, de manhã ou à tarde, no início do trabalho e no regresso a casa, existe também sempre a parte de uma assistente de produção, que normalmente pode ser uma estagiária ou pode ser uma pessoa realmente contratada para isso, a pessoa que trata de arranjar convidados, que trata de contactar os ouvintes, para que eles possam participar no ar com os locutores. Temos também a parte dos técnicos, que é muito importante. A parte técnica, quando há algum problema, alguma falha, eles estão presentes para nos ajudar e para que possam voltar a colocar tudo a funcionar. Temos também a sonoplastia, que é muito importante, é a parte que é o departamento, digamos assim, da rádio que trata de toda a estética da estação, tudo o que vocês ouvem. No caso da Cidade FM, o Cidade FM, o cantado, ou os liners entre músicas, separadores, tudo isso é produzido em sonoplastia, que é muito importante. Portanto, tudo aquilo que tu ouves sem ser a música está tratado na sonoplastia, promoções, publicidades. Temos também a direção de programas, e temos também as coordenadoras de promoção, que é um departamento muito importante que estabelece a ligação entre a direção comercial e a rádio. Ou seja, os diretores comerciais tratam de vender o produto, ou arranjar clientes e anunciantes para que se possa promover um determinado produto, um determinado cliente no ar, e a coordenadora de promoção fala com a direção comercial e diz, por exemplo, este X cliente quer fazer isto no ar. Portanto, dão-nos umas guidelines para que nós possamos executar os passatempos, as promoções no ar. Portanto, também é muito importante. São as pessoas, normalmente aqui na Cidade FM, a pessoa que trata da coordenação de promoção é a pessoa que também trata dos copies, ou seja, tudo que vocês ouvem na estética da estação, esta é a Cidade FM que fala assim, que faz assim, todo esse texto é escrito pela coordenadora de promoção. Portanto, para que uma rádio funcione, são precisos estes departamentos todos. Agora, eu estou aqui a olhar para estes aparelhos todos e não percebo nada disto. Será que podes sim, claro. explicar? Isto é preciso, se calhar, muito tempo para vocês aprenderem a mexer com isto, mas o essencial é... o que vocês têm que saber essencialmente é que há a via do microfone, que é o nosso microfone, que se eu neste momento levantasse iríamos para o ar. Temos também as vias dos chamados cards, que são coisas que estão aqui e que nós podemos pré-produzir neste computador para depois lançar ali em direto. Portanto, temos 2 monitores. Este monitor, o que vocês estão a ver aqui é tudo o que está a sair para a rádio. Tudo o que se vocês ligarem agora ao rádio, o que estão a ouvir é o David Guetta, que está ali a música a passar. Portanto, a execução de tudo aquilo que vai ser feito passa aqui. E neste computador nós temos o privilégio e a oportunidade de pré-produzir. Quando nós queremos ter a garantia que um ouvinte quer mandar uma dedicatória e não quer dizer uma asneira, ou se ele por acaso não vai dizer um palavrão, para nós termos a certeza e termos a certeza que aquilo que vai para o ar vai com eficácia, vai bem, podemos pré-produzir ali. Portanto, e depois podemos inserir nos tais cards quando se levantamos aqui estas vias. Estas 2 vias são aquilo que está no ar. Portanto, se eu agora baixasse isto, as pessoas no rádio não ouviam nada. Portanto, isto tem que estar sempre no ar. Temos estes microfones. Estas vias todas, se eu ligar, são os microfones que estão dispostos na mesa, para quando vêm entrevistas, convidados e não sei o quê, liga-se tudo. Quando é, por exemplo, uma banda que ocupa os microfones todos, levanta-se aquilo tudo. Temos aqui esta via muito importante, que é a via do híbrido. Ou seja, quando há reportagens no exterior, quando há um ouvinte a querer dizer alguma coisa ou pedir uma música, é aqui que ele entra. As pessoas podem ligar aqui e atendem aqui, e é aqui que ele entra. Pronto, depois isto é tudo detalhes de volumes nos fones, se os fones estão muito altos, os fones daquele convidado estão muito altos, uma pessoa baixa aqui, portanto, basicamente é isto. Nós temos aqui uma vantagem, que também, como nós falámos há pouco das novas tecnologias, e isto é um sistema muito bom, temos este iPad, este e este, normalmente nós usamos mais este para o direto, que tens a via A, a via B e o Next. O A, com aquele coisa vermelho, é o que está a dar neste momento. Se eu agora carregasse no Next, a música que estava a dar acabava e passava logo para a outra. Se eu parasse o A, se eu carregasse agora no A, a música simplesmente parava. Se eu carregasse no B, começava a arrancar a próxima música, estando a dar ainda o A. Portanto, isto funciona muito assim, mas é mais prático para nós ser um iPad e não ser através das vias da emissão. Então, portanto, vocês aqui convidam pessoas para entrevistar, claro. e
E, por exemplo, artistas para cantar também fazem isso? Sim, muitas vezes aquilo que a Cidade FM faz é, quando temos parcerias com algum tipo de banda que vai atuar da nossa parte ou com o nosso apoio num determinado evento, seja numa Semana Académica de Lisboa, seja numa Queima das Fitas do Porto, dou-vos o exemplo dos Buraca Som Sistema, que atuaram connosco na Casa da Música do Porto, na Queima das Fitas o ano passado, na Semana Académica este ano. Quando eles têm algum tipo de single a lançar ou vão lançar um novo CD e querem o nosso apoio, e nós temos essa parceria com a banda, nós convidamos a banda a vir cá, a falar sobre o tema, perspectivas para o futuro. Normalmente a Cidade FM, como tem sempre este espírito mais jovem, acabamos por não fazer só uma entrevista normal, de como é que vai ser isto, como é que está a ser o trabalho. Acabamos por nos envolver um bocadinho com os artistas e brincar um bocadinho, imprevistos em palco que já tenha acontecido, momentos com alguns fãs constrangedores. Acabamos por tornar a entrevista uma conversa de amigos, para não ser só uma conversa normal chata, quer dizer, não é chata, estão a falar sobre o seu trabalho, mas para amenizarmos um bocadinho o ambiente, costumamos fazer esse tipo de brincadeiras, esse tipo de conversa. Mas o normal é chamarmos cá sempre bandas para que possam também mostrar o seu trabalho. Uma última pergunta. Então, nós queremos fazer uma simulação de uma rádio escolar com crianças do primeiro ciclo no ensino básico do 4º ano. Para além da música, queremos ter mais conteúdos. Por exemplo, a radionovela, dar informações, fazer entrevistas. Pronto, e que o meio envolvente da escola, todo ele participe. Que sugestões é que nos pode dar? Ok, isso é um projeto, primeiro é um projeto muito giro e acho que a ir para a frente, aliás, deve ir para a frente, concretizando ou não, a ideia é muito gira. Portanto, para vocês fazerem com que uma rádio funcione com esses objetivos, aquilo que eu vos diria é, primeiro, sentarem-se os responsáveis deste projeto. Sentarem, marcarem uma reunião, seja numa esplanada, seja numa sala fechados. O importante é vocês delinearem, escreverem mesmo, apontarem os pontos essenciais que vocês querem fazer para a rádio. E distribuir tarefas é muito importante. Há pessoas que se calhar não têm tanto jeito para conversar com outros, ou para conversar, ou são mais tímidas, podem ficar mais com a tarefa de produzir os programas. A tal radionovela, as tais entrevistas, produzem. As pessoas que se calhar têm mais à vontade, isso são vocês que saberão, não é? Podem ser as pessoas que apresentam esse tipo de programas. Portanto, acho que o mais importante e o maior conselho, e melhor, na minha opinião, que vos posso dar, é sentarem-se, os responsáveis deste projeto, aqui, e delinearem aquilo que vocês querem fazer e começarem a distribuir tarefas sobre. Queremos uma entrevista. E depois, isto é muito também de horários. Vocês podem fazer um programa semanal como um programa diário, sendo que o diário dá mais trabalho e, para começar, se calhar o semanal é melhor, em que à segunda-feira, ou todas as segundas, há uma radionovela. Às terças-feiras há a entrevista com os alunos. Às quartas há um programa específico para alunos do 4º ano. À quinta-feira há entrevistas com professores. Portanto, vocês tratam de arranjar os contactos e sentam-se para que possam estruturar tudo isto. Obrigada, Gonçalo. Nada. Obrigada, Gonçalo.